Você deixaria seu filho brincar sozinho com um cachorro enorme e assustador? E se eu te dissesse que foi justamente esse cachorro que salvou a vida da pequena Aira, uma menina negra de apenas 7 anos, no interior de Minas Gerais? Tudo aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de gritar. Mas o que se passou naquele pasto virou um trauma. E também uma lição que ninguém naquela vila jamais vai esquecer. Era final de tarde em São João da Serra, um lugar onde todo mundo se conhece pelo nome e as crianças ainda correm soltas pelas ruas de terra batida. Aira tinha acabado de sair da escola e, como fazia todos os dias, cortou caminho pelo terreno do senhor Silvério, um fazendeiro velho e ranzinza, conhecido por manter um touro preso nos fundos da propriedade. Naquele dia, a cerca estava quebrada. Aira passou pelo portãozinho de madeira e mal percebeu o risco. Seus pés pequenos afundavam na terra fofa quando ouviu o som de algo pesado correndo atrás dela. O barulho do casco contra o chão, um sopro forte, o estalo de galhos sendo atropelados. Quando se virou, viu a coisa mais aterrorizante que já tinha visto na vida. Um touro preto, enorme, com os olhos arregalados e a cabeça baixa, correndo em sua direção. Ela gritou, mas ninguém ouviu. A cena foi testemunhada apenas por uma figura improvável, um Rottweiler chamado Zulu, que vivia amarrado numa corrente nos fundos da casa de Dona Maura, vizinha do terreno. Era um cão forte, silencioso, desses que impõem respeito só de olhar. Muita gente tinha medo dele, mas naquele instante ele viu o que nenhum adulto viu, e sem hesitar, arrebentou a corrente. Zulu correu em disparada, os músculos saltando sob o pelo negro, e se jogou na frente do touro com a ferocidade de quem sabe que não tem escolha. Foi um choque. Uma explosão de poeira, patas, dentes e chifres. Aira caiu sentada no chão, chorando, sem entender se estava viva ou sonhando. O touro deu meia volta. Zulu ficou entre ele e a menina o tempo todo, rosnando, machucado, mas em pé. Quando os adultos chegaram, viram o impensável. Uma criança negra salva por um cão que todos julgavam perigoso. E foi aí que a verdadeira história começou. Dona Maura foi a primeira a chegar, correndo descalça, o avental sujo de molho de tomate voando com o vento. Ela tinha ouvido a corrente se romper e, instintivamente, soube que algo estava errado. Quando atravessou a cerca do quintal e viu a cena no pasto, o coração quase parou. Aira estava caída, as pernas cobertas de poeira, os olhos arregalados de medo. E Zulu, o cão que muitos consideravam bravo demais para ficar solto, estava diante dela, com o pelo emaranhado de sangue e respiração ofegante. O touro, agora mais afastado, bufava nervoso perto de uma moita, balançando a cabeça como se ainda não tivesse decidido se atacava de novo ou recuava. Mas Zulu não cedia 1 centímetro. Cada vez que o animal se aproximava, ele avançava um passo à frente, como um guarda de portão invisível. "Meu Deus, Aira!" gritou Dona Maura, atravessando o pasto com cuidado, mas com pressa. "Fica paradinha, meu amor. A vovó tá aqui." Não era avó de sangue, mas era assim que as crianças da rua chamavam Maura. Sempre com pão de queijo quente e um sermão pronto para quem saísse descalço no frio. Quando chegou perto, viu que Zulu estava ferido. Havia um corte feio na lateral da barriga dele, provavelmente de um dos chifres do touro. Mesmo assim, ele não deixava a guarda baixar. Só permitiu que Dona Maura se aproximasse, depois de sentir seu cheiro e ouvir sua voz mansa. "Tá tudo bem agora, menino? Você salvou a nossa menina, Zulu. Salvou a nossa menina." Aira começou a chorar alto. Um choro trêmulo, engasgado, o tipo que vem só quando o susto passa e o corpo entende que sobreviveu. Maura a abraçou forte, protegendo a cabeça da menina contra o peito. Seus próprios olhos estavam marejados. "Shhh! Já passou, meu anjo. Você tá bem. Tá segura agora." Mas não estava tudo bem. O touro ainda rondava, e Zulu, mesmo ferido, mantinha o olhar fixo. Foi então que chegaram mais vizinhos.
O seu Joel, que morava do outro lado da rua, apareceu com uma enxada na mão. A dona Cléia veio gritando: "Chama o Silvério! Esse demônio quase matou uma criança!" Em poucos minutos, a rua inteira estava no pasto, cercando Aira, Zulu e Dona Maura. O barulho espantou o touro, que finalmente recuou e foi para os fundos da propriedade, onde havia sombra e água. Mas ninguém relaxou. O sangue na lateral de Zulu manchava o pelo preto, escorrendo até as patas. O cão tremia de pé, ainda em estado de alerta. E Aira, mesmo nos braços de Maura, não parava de repetir: "Ele me salvou. O cachorro me salvou." Quando a mãe de Aira chegou, minutos depois, foi o desespero. Tinha saído para comprar pão e voltou direto para um campo com sirenes, gritos e a filha coberta de poeira. Agarrou a menina nos braços, abraçando com tanta força que parecia querer puxá-la de volta para dentro do corpo. "O que aconteceu? O que fizeram com a minha filha?" gritou, sem saber com quem estava falando. Foi Dona Maura quem respondeu com a voz trêmula: "Foi o Zulu. Se não fosse o Zulu, esse touro tinha matado sua menina." A mãe de Aira olhou para o cão como se visse pela primeira vez. Era o mesmo cachorro que ela evitava passar perto quando levava a filha para a escola. O mesmo que muitos diziam ser violento, perigoso, instável. E agora, ali estava ele, sangrando, cansado, mas vivo e herói. O veterinário foi chamado, o delegado também. E por fim, o próprio seu Silvério apareceu, sem saber ainda da gravidade do que tinha acontecido. Quando viu a aglomeração e ouviu os gritos, entendeu que o touro tinha escapado. Mas não esperava encontrar uma criança machucada, um cachorro ferido e metade do bairro querendo explicações. "A cerca estava velha", disse como se isso bastasse. "Eu já ia consertar." "Ia", respondeu seu Joel. "Depois que alguém morresse, né?" O delegado, um homem baixo de camisa apertada, tomou nota de tudo, mas parecia mais preocupado com o escândalo do que com a tragédia evitada. Pediu para os vizinhos não aumentarem a história e sugeriu que o cão fosse avaliado para ver se era mesmo confiável. "Confiável?" gritou Dona Maura. "Ele salvou uma criança. Confiável é esse fazendeiro que deixa um bicho assassino solto." O veterinário chegou logo depois, em uma caminhonete velha, com o logo da prefeitura na lateral. Examinou o Zulu ali mesmo, no chão do pasto. A ferida era profunda, mas não mortal. O cão ficou parado o tempo todo, sem rosnar, sem se debater. Só olhava para a Aira, que não desgrudava os olhos dele. "Ele precisa de pontos, antibiótico, repouso, mas vai sobreviver", disse o veterinário. "E é um cão impressionante, dócil, inteligente, protetor." O comentário provocou um burburinho entre os vizinhos. Um por um, começaram a lembrar de episódios em que o Zulu tinha latido para pessoas estranhas, avisado de alguma coisa, protegido os portões. "Eu sempre achei que ele só estava defendendo a Maura", disse uma vizinha. "E estava, né?", respondeu outra. "Só que a gente confundiu cuidado com agressividade." Dona Maura passou a mão com carinho sobre o focinho de Zulu, que agora estava deitado, olhos cansados, mas ainda atentos. Depois olhou para o delegado. "Esse cachorro tem mais juízo do que muito homem fardado por aí." A frase ficou no ar, pesada, justa. A história correu pela cidade como rastilho de pólvora. No dia seguinte, a rádio local deu a notícia como manchete: "Rottweiler salva menina de ataque de touro em São João da Serra." O repórter se referia a Zulu como o herói improvável. E não demorou para que a imprensa de cidades vizinhas quisesse entrevistar a Aira, Dona Maura e até o veterinário. Mas foi nas redes sociais que o caso ganhou força. Um vídeo feito por um vizinho mostrava Zulu diante do touro, mesmo ferido, protegendo a menina. A imagem viralizou. Comentários de todo tipo começaram a aparecer. Gente emocionada, gente revoltada com o fazendeiro e até racistas disfarçados que questionavam o que uma criança negra fazia sozinha num terreno de propriedade privada.
Dona Maura respondeu um desses comentários com uma frase simples. Ela estava voltando da escola, como qualquer criança branca poderia estar, e foi um cachorro preto que salvou uma menina preta. Entendeu agora? A frase virou legenda de post e depois camiseta. Na escola de Aira, a professora pediu para que os alunos escrevessem sobre coragem. A menina desenhou um cachorro enorme, com cicatrizes, protegendo uma garotinha de tranças coloridas. No canto da folha, escreveu: "Meu amigo Zulu". Na semana seguinte, a Prefeitura de São João da Serra anunciou a criação de um projeto de educação sobre convivência com animais e responsabilidade de cercas e contenções em áreas rurais. Foi o mínimo que poderiam fazer. Mas para Aira e para todos naquela vila, o que ficou foi a lembrança de um dia em que tudo podia ter acabado muito mal, e que só não terminou em tragédia porque alguém de 4 patas, com olhos firmes e alma leal, decidiu proteger o que ninguém mais viu a tempo. Mesmo com os curativos, Zulu continuava deitado perto do portão da casa de Dona Maura, como se ainda estivesse de prontidão. O corpo dele se recuperava devagar, mas os olhos continuavam atentos, principalmente quando Aira se aproximava. Era como se entre eles tivesse nascido um elo que ninguém mais podia ver e que nada mais conseguiria quebrar. Nos dias seguintes ao ataque, a casa de Dona Maura virou ponto de visitação. Crianças, pais, até jornalistas de Belo Horizonte bateram na porta com câmeras e perguntas. Queriam ver o cachorro que tinha enfrentado um touro. Queriam ouvir da própria menina como tudo aconteceu. Mas Aira, tímida como sempre, só falava com uma condição: Zulu tinha que estar por perto. "Eu falo, mas só se o Zulu puder ficar aqui do lado", disse a repórter do canal local, sentada no sofá com um bloquinho na mão. A mulher sorriu, achando graça. Mas quando Zulu se deitou aos pés da menina e ela passou a mão devagar sobre sua cabeça, ficou claro que não era cena de jornal. Era carinho de verdade. Era respeito. Ele me olhou como se dissesse: "Pode deixar que eu cuido de você." E ele cuidou. A frase, dita com simplicidade, paralisou a jornalista. E foi com essas palavras que ela encerrou a matéria no telejornal daquela noite, com a voz embargada. Mas nem todos ficaram felizes com a repercussão. Seu Silvério, o dono do touro, começou a dizer que estavam exagerando, que tudo não passava de um acidente infeliz e que estavam tentando transformar um cachorro em herói para encobrir a irresponsabilidade dos pais que deixam crianças soltas por aí. A frase, dita numa entrevista desajeitada, teve o efeito oposto: incendiou as redes sociais. "Irresponsável é o senhor, que deixa um animal selvagem com acesso aberto a uma área por onde crianças passam", escreveu uma usuária. A menina poderia ter morrido, e o cachorro salvou. O resto é desculpa de quem quer fugir da culpa. A pressão pública cresceu. Uma petição online exigindo que Silvério fosse responsabilizado ultrapassou 10.000 assinaturas em 2 dias. Outra, pedindo que Zulu recebesse uma medalha de bravura da prefeitura, chegou a 15.000. E foi quando o prefeito, até então em silêncio, resolveu agir. Na quinta-feira seguinte, organizou uma cerimônia simples na praça central da cidade. Dona Maura foi convidada, claro, Aira também. E Zulu, com um lenço vermelho amarrado no pescoço, virou o centro das atenções. A praça estava cheia. Famílias, professores, moradores antigos, jovens com cartazes, Zulu, orgulho da cidade, cachorro com mais coragem que muito homem, Zulu salvou Aira, agora vamos proteger os dois. O prefeito subiu no palco montado com pressa e tentou um discurso institucional, mas acabou sendo interrompido pela própria Dona Maura, que pegou o microfone com firmeza. "Com todo o respeito, prefeito, a gente não está aqui só para aplaudir um cachorro, não. A gente está aqui para dizer que a vida da Aira vale. E que se não fosse o Zulu, talvez ninguém tivesse dado valor." Aplausos, gritos e olhos marejados. Aira foi chamada ao palco. Assustada,
subiu com a mão agarrada à orelha do cachorro, como quem se ancora numa rocha. Não falou muito, mas quando segurou a medalha de latão gravada com Atitude Heróica Zulu 2025 e pendurou no pescoço do cão, o silêncio tomou conta da praça. Foi um daqueles silêncios que dizem tudo. Na mesma noite, Silvério recebeu a visita de fiscais da Secretaria de Meio Ambiente. A cerca do seu terreno foi interditada, o touro recolhido e ele multado por negligência. Furioso, tentou processar Dona Maura por difamação. Mas nenhum advogado da cidade quis pegar o caso. Enquanto isso, Zulu seguia em recuperação. Dormia mais, comia devagar, mas nunca deixava de se levantar quando ouvia passos de Aira pelo quintal. Ela passou a visitá-lo todos os dias depois da escola. Levava biscoitos, revistas, às vezes apenas o silêncio. Dona Maura deixava em silêncio também, observando pela janela com um carinho que doía no peito. "Você tá diferente, filha", disse a mãe de Aira certa tarde, enquanto penteava os cabelos da menina no sofá. "Tô como? Tô vendo mais quieta, mais pensativa, assustada." "Não, só tô pensando no Zulu." "Ele ficou no meio, mãe. Ele nem pensou, só foi. Eu fiquei com medo, mas ele não. Como que pode?" A mãe ficou em silêncio. Pensava em dizer que era instinto, que cães são assim, mas sabia que não era verdade, não desse jeito, não com aquele olhar. Alguns dias depois, um professor de direito da UFMG compartilhou a história nas redes com uma análise provocativa. Num país onde crianças negras morrem por serem confundidas com ameaças, ver uma criança negra sendo salva por um cão considerado ameaçador inverte uma lógica perversa. A pergunta que fica não é se Zulu é um herói, é por que ele precisou ser um. A postagem viralizou. Virou pauta em podcasts, rodas de conversa, seminários sobre racismo e infância. E pela primeira vez, a Aira foi ouvida como símbolo, mesmo sem querer ser. Um símbolo da infância negra que, mesmo brincando, mesmo inocente, vive mais próxima do perigo do que da proteção. Na escola, alguns professores começaram a tratar a menina de forma diferente. Queriam proteger, mas acabavam isolando. Crianças comentavam em voz baixa: "É a menina do cachorro, a que quase morreu." Aira sentia o peso dos olhares. Queria apenas voltar a ser invisível, mas algo dentro dela tinha mudado. "Ele me viu, mãe. Ele me viu como pessoa." Era disso que ela falava quando se referia a Zulu. Aquele cão que, ao contrário de muitos adultos, não precisou de palavras, nem de cor, nem de justificativas para entender que ela precisava de ajuda. Zulu agora dormia dentro de casa, num colchão que Dona Maura improvisou na sala. Os vizinhos que antes o evitavam passaram a levar petiscos, brinquedos, até flores. Um menino chamado Jonas apareceu certa manhã com um cartaz escrito à mão: "Obrigado por proteger minha amiga." A mãe de Jonas, Branca, assistiu de longe e chorou. Chorou porque entendeu que proteção de verdade não tem raça. Mas julgamento, sim. O veterinário retornou uma semana depois para retirar os pontos. Disse que Zulu estava fora de perigo, mas que seria bom manter ele quieto por mais alguns dias. Difícil. O cão já começava a querer correr de novo, especialmente quando via Aira pulando corda no quintal. Na véspera do aniversário de Zulu, que ninguém sabia ao certo quando era, mas que Maura escolheu ali mesmo, fizeram uma festinha. Bolo de carne, bexigas e até um osso de brinquedo gigante com o nome dele. Aira chegou de mãos dadas com a mãe. Levava uma cartinha dobrada no bolso do vestido. Quando todos terminaram de cantar parabéns, ela se aproximou do cachorro, ajoelhou no chão e colocou o papel entre as patas dele. "Eu escrevi para ele", disse, tímida. "Posso ler?" Todos assentiram. Ela abriu o papel, ajeitou os óculos e leu: "Querido Zulu, obrigado por não me deixar sozinha. Eu sei que você não fala, mas sei que me ouviu quando eu gritei. Você me salvou e eu prometo que vou cuidar de você agora. Eu te amo. Aira." Zulu lambeu a mão dela.
Todos aplaudiram. Dona Maura, com os olhos cheios, olhou para o céu, depois para o chão, depois para a Aira. Esse mundo precisa de mais gente como você, menina, e mais cachorros como ele. Mas nem todos concordavam. A sombra do preconceito ainda rondava, e nos próximos dias ela ia voltar, mais forte do que nunca. A manhã de segunda começou como outra qualquer em São João da Serra, mas na tela do celular de Dona Maura, uma notificação diferente piscava entre as mensagens de bom dia nos grupos de família. Era o link de uma matéria publicada num site nacional de notícias, com o título em letras grandes e pretensamente neutras. Cão treinado ataca touro e salva menina, mas vizinhos questionam segurança. Dona Maura leu 3 vezes para ter certeza de que não estava entendendo errado. Cão treinado, ataca touro, vizinhos questionam. Sentiu o sangue subir ao rosto. O texto dizia que havia divergência sobre o comportamento do animal e incluía falas anônimas de moradores preocupados com a presença de um Rottweiler agressivo em área residencial. E lá estava, ao final do artigo, a cereja do veneno, uma citação do próprio Silvério. Lamento o que aconteceu, mas não podemos romantizar situações de risco. Hoje foi o touro. E se amanhã for uma criança que provoca o cão? Maura fechou o celular com tanta força que o estalo ecoou pela cozinha. O estômago revirava. Era como se, depois de tudo, ainda tentassem inverter a história. Agora a culpa é do cachorro? Murmurou para si mesma, esfregando os olhos. É disso que eles precisam para desviar da negligência? Naquela tarde, os efeitos começaram a aparecer. A mãe de uma coleguinha de Aira a chamou de canto na porta da escola, visivelmente constrangida. Então, me desculpa perguntar isso, tá? Mas ouvi dizer que esse cachorro, o Zulu, ele é treinado para ataque? A mulher evitava olhar nos olhos. Não, respondeu a mãe de Aira com voz firme. Ele não é treinado para nada, só é bom, só teve coragem. Claro, eu entendo, só que sabe como é, né? O pessoal da prefeitura está dizendo que talvez seja melhor levar ele para um abrigo, por segurança. A frase bateu como uma pedra. Dona Maura soube no mesmo dia e nem esperou o sol baixar. Marchou direto para a Secretaria de Saúde Animal, onde um funcionário morno confirmou o boato. É só uma recomendação preliminar, nada oficial ainda. Mas dado o porte da raça, o histórico de ferimentos e agora a visibilidade do caso, bom, é prudente. Prudente para quem? Rebateu Maura, voz trêmula. Ele salvou uma vida. E agora querem puni-lo por isso? O homem deu de ombros, mexendo em papéis como se aquilo o poupasse de responder. Naquela noite, a cidade dividiu-se. Nos grupos de WhatsApp, vizinhos defendiam Zulu com unhas e dentes. Outros, mais influenciados pela matéria distorcida, repetiam que segurança vem em primeiro lugar e que cão bravo é cão imprevisível. A tensão escalou quando, no dia seguinte, uma viatura da vigilância sanitária apareceu na porta de Dona Maura. 2 homens, frios, formais, dizendo que estavam apenas verificando as condições de alojamento do animal. Maura os recebeu com Zulu ao lado, calmo, deitado no tapete da sala. Ele dorme aqui, comigo, come do meu lado. Foi o que sempre fez. Os homens anotaram em silêncio, tiraram fotos. Um deles sugeriu que ela considerasse um espaço mais seguro, como um canil fechado. Ele é meu cachorro e não é criminoso. Senhora, a decisão final não cabe à senhora, respondeu o outro. Há risco percebido. Risco percebido por quem? Pela menina que ele salvou? Eles não responderam. Assim que saíram, Maura ligou para a mãe de Aira. Depois para Joel, o vizinho. Depois para o padre da igreja, para a professora da escola, para o veterinário. Não pediu ajuda. Anunciou. Vão levar o Zulu, a menos que a gente impeça. Na manhã seguinte, a praça estava lotada de novo. Mas agora não era festa. Era protesto. Cartazes diziam: Zulu fica, justiça para o herói. A cidade apoia quem protege.
Crianças seguravam desenhos do cachorro com capa de super-herói. Dona Maura subiu em uma caixa de madeira com um microfone emprestado da igreja. Eles querem tirar o Zulu da minha casa por medo. Medo do quê? De ele proteger mais uma criança? O que incomoda não é o cão, é a história que ele conta. E que história é essa? Gritou alguém da multidão. Que um cachorro preto de raça marginalizada salvou uma menina preta em uma cidade que nem sempre protege os seus. E isso, meus amigos, tem gente que prefere esconder. A multidão aplaudiu, gritou, cantou. No fim da tarde, a vigilância voltou, mas dessa vez recuou. Disseram que a situação estava sendo reavaliada, que não se tomariam decisões apressadas. Mas todos sabiam o real motivo. Ninguém queria sair dali como o funcionário que arrastou o herói da cidade numa coleira. A mãe de Aira chorou ao saber. Disse à filha que, por enquanto, tudo estava bem. Mas Aira apenas olhou pela janela, séria. Mãe, e se tentarem de novo? A pergunta ficou no ar. Nos dias seguintes, um advogado voluntário da capital apareceu oferecendo apoio. Era negro, ativista dos direitos animais e da infância. Quando viu Zulu pela primeira vez, se ajoelhou e acariciou o cão com reverência. Eu li a história toda. Isso aqui é maior do que São João da Serra. É sobre o Brasil que não quer ver certos heróis. Heróis com focinho preto, disse Maura. E meninas que não têm o perfil da vítima ideal, completou o advogado. Com a ajuda dele, entraram com um pedido preventivo para garantir o direito de Zulu permanecer com sua tutora. O caso foi parar na Vara Cível de Itabira. De repente, o cachorro virou tema de debates jurídicos, entrevistas na TV e editoriais em jornais. Alguns o chamavam de herói simbólico, outros de ameaça potencial. Mas ninguém podia mudar o que ele havia feito. E isso, para Aira, era o que importava. Um dia, depois da escola, sentou-se ao lado do cachorro e lhe contou. Você não precisa ser herói para ninguém, tá? Já salvou. Agora é só ficar aqui, só ser meu amigo. Zulu olhou nos olhos dela e deitou a cabeça em seu colo. Do lado de fora, o mundo debatia leis, perigos, raça e responsabilidade. Dentro daquela casa havia apenas amor. Silencioso, inquebrável, justo. 2 semanas depois do protesto na praça, um envelope timbrado chegou na casa de Dona Maura. Era da Vara Cível de Itabira. Ela não abriu na hora. Ficou ali, com o papel na mão, sentada na varanda com Zulu deitado aos seus pés, sentindo o peso do silêncio. Aira apareceu correndo pela lateral da casa, o uniforme sujo de terra e as bochechas vermelhas de tanto brincar. Quando viu o rosto da vizinha, parou. É sobre o Zulu? Maura não respondeu de imediato. Apenas assentiu e rasgou com cuidado a borda do envelope. Leu em silêncio. Depois, passou a mão no rosto como quem tenta limpar alguma coisa além da pele. A juíza decidiu. Zulu fica. Aira soltou um grito que ecoou até o fim da rua. Abriu os braços e abraçou o cachorro com força, enterrando o rosto no pescoço dele. Zulu, como se soubesse, abanou o rabo com lentidão, os olhos fechando devagar como quem respira alívio. Dali em diante, nada mais foi igual. A história de Zulu e Aira passou a fazer parte da identidade da cidade. Muralistas locais pintaram um painel na lateral da escola com a imagem do cachorro entre flores e braços infantis. A praça onde tudo começou ganhou uma placa. Praça Zulu, o Guardião. E mais importante que isso, as pessoas começaram a conversar. Conversar de verdade sobre o que significa ver e não ser visto. Sobre como o medo é diferente para uns e para outros. Sobre raça, responsabilidade, infância e coragem. Foi como se aquele cachorro tivesse feito algo que nem sabia, iniciado um processo de cura. Mas havia mais. 1 mês após a decisão da Justiça, Dona Maura recebeu um convite formal da Secretaria Estadual de Educação. Queriam que ela, Aira e o advogado que as representou participassem da elaboração de um novo módulo de formação escolar sobre empatia,
convivência e combate ao preconceito. O projeto, batizado de Heróis Silenciosos, seria testado em escolas públicas de todo o estado. Na primeira apresentação do programa, Aira foi chamada ao palco. Recebeu um certificado simbólico e um microfone. Eu só quero que ninguém mais tenha que ser salvo porque os adultos não estavam olhando, disse. E se tiver que ser salvo, que tenha um Zulu por perto. A plateia ficou em silêncio. Depois aplaudiu em pé. No entanto, nem tudo era comemoração. Seu Silvério se manteve em silêncio público, mas movia ações nos bastidores. Tentou impedir a mudança do nome da praça, tentou reverter a multa, tentou, sem sucesso, processar o município por danos morais e exposição indevida. Nenhum caso prosperou. Na cidade, a opinião era unânime. O que deveria ter sido um acidente isolado revelou algo mais fundo, mais antigo, mais escondido. O perigo nunca esteve apenas no touro. O verdadeiro risco era o descuido, o silêncio e o preconceito que se esconde em cada frase mal formulada, em cada julgamento apressado. E por isso, mais do que celebrar Zulu, o povo celebrou o que ele simbolizou: um basta. Basta de ignorar o que é visível. Basta de colocar a culpa em quem não tem voz. Basta de medo disfarçado de prudência. Basta de julgar uma criança pela cor da pele. Basta de olhar para um cachorro preto e ver ameaça antes de ver lealdade. Certa tarde, quando o sol começava a dourar o céu por trás das árvores da rua João Damasceno, Aira sentou-se ao lado de Zulu no jardim de Dona Maura. Levava um caderno no colo e uma caneta colorida na mão. "Tô escrevendo sobre você, sabia?" Zulu levantou uma orelha, curioso. "É para um trabalho." A professora pediu um texto sobre o que a gente mais admira no mundo. Fez uma pausa. "Eu ia escrever sobre minha mãe, mas acho que ela vai entender." Riscou algumas palavras na folha e continuou. "Você não fala, não pede nada, mas entende tudo. Teve gente que tentou te tirar de mim, te chamar de risco. Mas eu sei o que você é. Você é casa, você é escudo, você é coragem que não precisa de grito." Zulu soltou um suspiro, fechando os olhos outra vez. "E sabe o que eu mais gosto em você?" Ela perguntou, agora sussurrando. "É que você nunca quis ser herói. Você só foi, porque era o certo." A brisa soprou suave. Dona Maura apareceu na porta com 2 copos de suco e um sorriso cansado. "A cidade vai dormir mais leve hoje." Aira assentiu. Pegou o suco e brindou com Zulu como sempre fazia. Naquela noite, depois do banho, antes de dormir, ela se sentou na beira da cama, o caderno aberto no colo. Escreveu a última frase do texto devagar, com letras redondas, do jeito que a professora gostava. Alguns heróis usam capa, outros usam focinho e coração. Ela fechou o caderno, apagou a luz e se deitou. Zulu já estava aos pés da cama, em silêncio. E assim, juntos, dormiram. Mas a história deles continuava. E se você acredita que coragem tem cor, raça ou rótulo, talvez precise olhar de novo. Se essa história tocou você, compartilhe. Inscreva-se no canal, porque ainda há muitas vozes que precisam ser ouvidas e muitas histórias que merecem ser contadas.